Aí vai dizer assim, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Amém? Por isso que nós não temeremos. O Senhor é socorro bem presente. E mesmo que tudo isso aconteça, ainda assim o nosso coração descansará no Senhor, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é santa. Obrigado pela Tua palavra, que nessa noite ela venha falar com as necessidades de cada um de nós, que ela venha nos aprumar, ela venha nos alinhar, ela venha nos direcionar no verdadeiro caminho. Em o nome de Jesus, que Teu Espírito que é santo, o Teu Espírito que inspirou essa palavra, possa agora falar conosco em nome de Jesus. Amém. Abaixa o retorno um pouquinho para mim. Glória a Deus. Esse Salmo 46, o salmista fala do Senhor que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, mas ele fala de situações adversas que podem acontecer, e mesmo assim ele não temerá, porque o socorro é o Senhor. Amém? Eu quero falar nessa noite, essa palavra que o Senhor nos traz, que o Senhor está conosco na tribulação. O Senhor não nos livra da tribulação, mas Ele está conosco na tribulação, e no meio da tribulação, Ele faz o milagre. Amém? No meio da tribulação, Ele mostra quem Ele é. Nós jamais saberemos quem é Deus, se Ele não se apresentar no meio de uma situação adversa, e fizer o milagre e mostrar quem Ele é. Como que a gente vai saber que Deus cura se não houver enfermos para Ele curar? Como a gente vai saber que Deus levanta paralíticos se não existir os paralíticos? Como a gente vai saber que Deus nos livra em momentos de impossíveis se não tiver, às vezes, momentos de impossíveis na nossa vida, para que a gente possa experimentar que Ele é um Deus do impossível? Então Ele está dizendo aqui, olha, não importa, Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ainda que a terra se abale e haja tsunami, aqui está falando que os mares, né, não importa, ainda assim nós não temeremos, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Amém? Mateus 28:20 é uma palavra que o Senhor disse para conforto do nosso coração. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Hoje Ele está conosco, sim ou não? Sim, porque a consumação do século ainda não aconteceu, o fim de tudo. Amanhã Ele estará conosco? Sim, porque ainda não aconteceu a consumação dos séculos. Jesus sabe que Ele está conosco. Quem não sabe que Ele está conosco, muitas vezes somos nós em algumas situações. E é importante que a gente preste atenção que Ele disse, e tudo que o Senhor fala é verdade. Eu estou convosco. Então, às vezes, a gente sente que está sozinho. Jesus não é um espantalho de horta, né? Aquele negócio que parece que está ali, mas não tem nada ali, a não ser um pedaço de roupa lá cheio de trapos por dentro, imitando alguém que está ali, para o pássaro não vir ali. Não, Jesus não é um espantalho de horta. Jesus é alguém que está vivo, é uma pessoa, né? Jesus não é uma coisa, Jesus é uma pessoa que se relaciona, que fala, que sente com a gente, que chora com a gente, mas que também tem todo o poder de mudar a situação da nossa vida, se nós andarmos pela fé. Ele está vivo e Ele está conosco. Amém? Por isso Ele disse, eu estou convosco todos os dias, trabalhando, atuando. Jesus é uma pessoa atuante. Ele disse lá na sua palavra em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E o que Jesus está fazendo hoje? O que Jesus fez hoje à sua vida? Ele trabalhou por você. E nesse culto Ele está trabalhando por você. Meu Pai trabalha até agora e eu continuo trabalhando. Então Jesus é presente. Jesus é atuante. Ele está conosco. Amém? O mundo que a gente vive é um mundo difícil, não é um mundo fácil, querido. Eu acho que é por isso que quando a criança nasce, ela chora. Não é?
Tá tão gostosinho lá dentro do ventre da mamãe, tudo quietinho, sem probleminha. Aí na hora de nascer ele fala, ai meu pai. Não é? A criança acha que chora por causa disso. É profético isso aí. O mundo é um mundo difícil. Jesus, o mundo jaz em quem? O mundo jaz no maligno. Eu quero colocar algumas situações aqui para a gente entender que Jesus nunca vai nos privar de situações difíceis, mas Ele vai sempre estar com a gente naquela situação difícil. Uma delas é Noé. Noé foi salvo no dilúvio e não do dilúvio. Ontem, terça-feira, né? Não, hoje é quinta. Terça-feira a Lenice falou alguma coisa e me chamou. Eu falei, eu vou citar em cima disso, né? Nós vamos falar de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas que me puxou algo a falar nesse sentido. Então, Noé, ele foi salvo no dilúvio e não do dilúvio. Deus não pegou ele e disse, Noé, eu vou tirar você daí, da terra, vamos para um outro planeta e agora eu vou mandar água nessa terra, eu vou acabar com todo esse povo. Não, Noé estava lá no dilúvio. Só que Deus deu um plano para ele. Nunca se tinha feito uma embarcação, mas Deus apareceu para ele e deu uma planta e disse, faça desse jeito. Esse barco grande que você não sabe que é barco, é uma arca, e você vai entrar nele. Então, Noé fez tudo o que Deus mandou. Quando estava pronto, ele entrou, ele e os animais, e quem fechou a porta foi Deus do lado de fora, e aí Deus manda o dilúvio. Noé estava no dilúvio? Estava, mas ele morreu? Não morreu, porque ele estava guardado. A arca, querido, fala de nós estarmos guardados em Deus. Deus é a nossa arca. Como nós lemos aqui no começo desse salmo, Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio. Com essas águas turbulentas que estão aí na área financeira, na área espiritual, na área moral, em tudo, o mundo está falido. E a gente não pode ser levado por essas águas de desespero que está aí, mas nós temos que estar guardado dentro dessa arca. Deus não vai nos livrar desse mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E eu vou vencer junto com vocês. Vocês vão estar guardados. Então, querido, Deus sempre tem um plano para nós também. Para Noé tinha um plano, para nós também tem. Se nós formos homens e mulheres íntegros e do Senhor, Ele vai dar direção para as nossas vidas, porque Ele não deixa os seus ficarem perdidos. Por isso que a Bíblia diz que Ele é nossa luz. E quem está na luz não está na confusão. O Senhor sempre tem uma direção para Ele. Amém? Diz para quem está do teu lado, o Senhor tem um plano para você. Não se desespere. Amém? Ele tinha um plano, Ele deu a planta. Está aí, ó. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram salvos na fornalha e não da fornalha. 3 homens de Deus que estavam cativos lá em Babilônia. E de repente o Nabucodonosor inventou de fazer uma estátua dele bem grande. E diz, olha, quero que todo mundo me adora. Que eu sou o cara, né? Então vamos me adorar. Eu sou um cara muito bonito, quero fazer uma imagem minha muito grande para todo mundo olhar e dizer, vamos adorar porque ele é um Deus. Né? Só que Sadraque, Mesaque e Abdenego conheciam o único Deus verdadeiro, o Deus do céu, a quem deve ser adorado. E quando tocaram as buzinas, todo mundo tinha que se curvar. E quem ficou de pé no meio daquela multidão? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Queridos, sem medo de ser feliz, ficaram lá na boa. Não ficaram naquela dúvida, e agora, abaixo, não abaixo, mas se o cara matar a gente, não. Eu só adoro ao Deus vivo do céu. Não vou adorar esse pedaço de, nem sei do que era lá, de lata, não quero saber. Aí chamaram ele e disseram para o rei, esses 3 aí não se dobraram a sua imagem. E o rei disse para ele, olha, vai tocar a buzina de novo, vão dar uma chance para vocês 3. E quando tocar, vocês vão se dobrar. E eles disseram assim, rei, fique sabendo de uma coisa. Se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar dessa fornalha, Ele nos livrará. Mas se não livrar, mesmo assim, nós não vamos nos dobrar. Sabe o que eles estavam falando? Senhor, nós morremos até por ti queimado, mas cair em pecado de idolatria e adorar outra coisa a não ser o Senhor, isso a gente não vai fazer. Olha que fidelidade, querido.
Sabe o que o rei fez? Ficou tão bravo, aqueceu a fornalha 7 vezes mais. Do jeito que já estava, já ia queimar, mas ele disse, não, põe 7 vezes mais. Aí Deus do trono disse assim, pois é, 7 vezes mais, você vai ver que o milagre é 7 vezes maior. E aqueceu aquela coisa 7 vezes mais, ao ponto de que os homens que foram jogar os 3 lá, morreram queimados, os que foram jogar. Mas lá estavam os 3 no meio da fornalha andando. Aí o rei olha e vê uma 4ª pessoa ali andando com eles. E essa 4ª pessoa, querida, era Jesus. No Velho Testamento não conheciam como Jesus, mas era Jesus que está ali. E aí o rei diz, epa, tem uma coisa estranha, nós jogamos 3, mas tem 4, tem um lá como filho dos deuses, é como eles entendiam, mas era filho de Deus realmente. Jesus estava ali com eles. Ó, Jesus não livrou eles da fornalha, mas livrou eles na fornalha. E muitas vezes, Deus não vai livrar a gente das tribulações ou das lutas, mas no meio das lutas Ele estará conosco e nós não seremos atingidos. E ali nós obteremos vitória e testemunho. A Bíblia diz que tiraram, aqueles homens saíram de lá e nem um fio de cabelo foi queimado. Porque tudo que é teu pertence ao proprietário Jesus que te comprou com uma moeda chamada sangue. E eu vou dizer para você que nem um fio de cabelo realmente cai da tua cabeça se Ele não permitir. Amém? E muitas vezes vai ter fornalha que Nabucodonosor vai preparando para nós. Ah, querido, se você está em Deus, não se dobre, não se rende a nada desse mundo, não se venda por nada para se dar bem. Mas fique firme com o Senhor, porque foi Ele que te chamou. Querido, quem chama paga a conta. Ele chamou você, Ele diz, vem para mim, vem para o meu reino, deixa que Ele cuida de você. E se a fornalha acontecer, não se dobre, continua adorando ao Deus vivo. E você vai ver que no meio da tribulação, Ele vai ser socorro bem presente para você. E nada vai acontecer contigo. Amém? Glória a Deus. Ah, querido. Outro que nós vemos aqui nesse mesmo livro, nesse mesmo acontecimento, é Daniel. É bem parecido. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Quando Daniel foi jogado lá, por uma traição, a história é um pouco longa, fizeram uma lei lá que não podia orar por 30 dias, a não ser ao rei que estava lá, que não era Nabucodonosor, era outro que eu não me lembro. E aí Oi? Dário, né? Dario? Então foi Dário. Tá? Não se podia orar a outro Deus. Por quê? Ele, dos 120 príncipes que tinha, sátrapas, que eram príncipes de províncias, Daniel se destacava de todos, e ele nem era daquele povo, ele era um cativo que foi lá, mas achou graça, e Deus exaltou ele lá. Dos 120 príncipes ele se destacava, todo mundo ficou com ciúmes dele. E aí disseram, vamos fazer uma lei, esse cara ora todo dia 3 vezes, vamos fazer uma lei que não se pode orar por 30 dias a não ser ao rei Dário. E você acha que Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, você acha que ele fez o quê, querida? Ah, então 30 dias eu não oro mais. Não, ele botava o joelho lá e continuava orando a Yahvé. E continuava buscando o Senhor. Jogaram ele na cova dos leões. Deus livrou ele da cova? Não, ele foi para a cova. Mas eu pergunto para você, que leão que chegou a cheirar Daniel? Eles estavam morrendo de fome, com certeza esses leões eram bem mal cuidados, por quando jogasse alguém ali, ou por quando tinha alguém que fosse ser jogado, eles deixavam o leão passar fome. Querido, a hora que Daniel caiu ali, os leões estralaram os olhos, e acho que até os leões ergueram a mão para o céu e disseram, obrigado, Senhor, pela refeição. Aí Deus disse, epa, esse aí vocês não vão comer não, esse aí é meu. Esse Daniel aí é meu. E disse que um anjo fechou a boca dos leões, os leões não fizeram nada. Então Deus não livrou ele da cova dos leões, mas livrou ele na cova. E ele foi exaltado, querido. No outro dia o rei aparece lá, e o rei gostava muito dele, mas como ele tinha feito uma lei, ele não podia voltar atrás. Diz, Daniel, porventura o seu Deus se livrou? Aí Daniel fala lá dentro, viva o rei, meu Deus me livrou. Tirou Daniel. E você sabe quem que foi jogado lá? Os caras que fizeram a lei para ele, as pessoas que fizeram a lei para o maltratar, com a sua família toda foram jogados lá dentro. E a hora diz que antes de cair no chão, os leões já estavam voando para cima e pegando todo mundo. Então, querido, a Bíblia diz que o leão anda ao nosso derredor. Só vai andar e só vai olhar, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Nada
absolutamente nos causará dano. Nós precisamos começar a aprender a viver pela fé. E às vezes a cova do leão pode ser a nossa própria casa. Às vezes a fornalha ardente pode ser a nossa própria casa. Pode ser problemas familiares. Mas, querido, aprenda ali a viver com fé. Porque Deus vai honrar a sua fé. Amém? Se é uma coisa que Deus honra, é a sua fé. Jesus sempre disse para todo mundo que foi curado, liberto: vai porque a tua fé te salvou. Vai porque tua fé te curou. É claro que a fé é em Jesus. Não é qualquer fé. Eu tenho fé. Toda fé leva a Deus. Toda fé, não. Qualquer fé aí não serve para nada. A fé, ela tem que ser em Jesus Cristo. Amém? O nome que está acima de todo nome. Mas Ele honra a sua fé. Se você tiver fé como um grão de mostarda, dirá esse monte: lança-te no mar. Ele vai obedecer, se você não duvidar no seu coração. Amém? Fé e dúvida não se combinam, querido. Ou você crê, ou você não crê. Não existe meio crer. Eu estou meio crendo que Jesus vai fazer alguma coisa. Então já perdeu. Ou você crê, ou você não crê. Ou você confia que mesmo com tantos leões, eles não vão abrir a boca e nem te cheirar. Ou você não crê, porque é assim que funciona. Amém? Lá, em Êxodo 3:7, vai falar da escravidão do Egito. O povo estava ali cativo, estavam escravos no Egito, o povo de Deus escolhido. E Deus ia levantar Daniel, Daniel, o que você está fazendo? Ia levantar Moisés para libertar esse povo. Daniel saiu lá da cova para entrar numa história que nem é dele, ou Danielzinho enxerido, né? Aí o que diz aqui? Êxodo 3:7 diz assim: disse ainda o Senhor. O que ele está dizendo aqui? Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Certamente eu vi. Aquele povo estava sendo afligido? Estava agora como escravo, porque o faraó, que tinha achado graça em José, morreu, e veio o filho dele. E o filho dele resolveu fazer aquele povo escravo, porque o o hebreu era que nem lebre, estava multiplicando rápido. Ele diz: nossa, essas pessoas aí vão daqui a pouco ter uma nação maior que a nossa dentro do Egito, e aí é perigoso de a gente ser escravo deles, então vamos escravizá-los. Aí dobrou o serviço, eles só amassavam lá, faziam tijolo de dia, às vezes varava, estavam como escravo, querido. Aí o que Deus fala? Eu certamente vi a aflição do meu povo. E às vezes a gente acha que Deus não vê. A gente está numa situação e diz: Deus não está vendo. Deus vê, querido, a aflição. A Bíblia diz que Ele tem um atributo que se chama onisciência. Ele está em todos os lugares, e os seus olhos estão em todos os lugares. Os seus olhos estão vendo a todos. Então Ele vê a aflição. Aqui esse povo era o povo de Deus. Você é povo de Deus, amém? Ele vê a sua aflição, se você estiver passando por uma. E além de ver a aflição, continua: e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Ele vê e ele ouve o clamor. Querido, tem que ter clamor também, viu? Aquele povo estava clamando por Deus. Aquele povo estava buscando pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus vê, Deus ouve o clamor, e Deus se incomoda com isso. Quando Deus vê a aflição do seu povo, quando Deus vê o seu povo clamando, isso incomoda a Deus no seu trono. E Ele precisa tomar uma posição. Ele ouve. Agar, quando ela foi expulsa por Sara, ela saiu com um menino, um rapaz, e ela foi ao deserto, e ela ia morrer, porque ela não tinha nem água, nem comida suficiente para atravessar aquele deserto. E aí, você sabe o que ela fez? Ela colocou o menino lá longe e voltou a sentar e ficou ali chorando, desesperada. Um anjo aparece e diz assim, que diz: é o anjo do Senhor. Eu ouvi o clamor. De quem que o anjo ouviu o clamor? Do menino. Sara, você só está chorando, mas não está clamando a Deus. Mas o menino está lá clamando ao Senhor. Então eu vim por causa do clamor. Eu ouvi o clamor. Querido, tem que haver clamor no nosso coração. Amém? Nós temos que nos levantar, nós temos que orar, nós temos que buscar. Nós temos que ter esse clamor no nosso coração.
Porque Deus vê, mas Deus também ouve o clamor. Amém? E aí continua: conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Ó, Deus conhece o sofrimento. O que quer dizer conhece? Ó, ele vê, ele ouve e sente na pele. Ele sente a dor que o outro sente. É uma coisa que nós conhecemos como empatia. Apatia é o contrário. Apatia, você vê a pessoa sofrendo e você não está nem aí. Pode estar do teu lado morrendo e você não está nem aí. Mas empatia é uma coisa que o Senhor tem. Jesus, nos evangelhos, a gente vê empatia o tempo todo. Ele via alguém sofrendo, ele se condoía. Ele tinha compaixão do outro. Ele sentia a dor que o outro estava sentindo. Não era dele, mas ele sentia como se fosse dele. Então Deus aqui diz assim, ó: conheço-lhe o sofrimento. Aí você vai lá em Hebreus 2,18, eu não sei se eu pus ou não pus, eu sabia que eu ia esquecer. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, está falando de Jesus. Jesus sofreu, sim ou não? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Jesus sabe o que é ser homem, Jesus sabe o que é viver aqui. Então ele conhece os nossos sofrimentos. Então eu posso dizer que, como nós lemos lá no começo, que até a consumação do século, Jesus está conosco todos os dias, vendo, ouvindo e conhecendo as nossas dores. Amém? Melhor do que tudo isso, Ele pode fazer algo por nós. Ele é médico dos médicos, psicólogo dos psicólogos, psiquiatra dos psiquiatras. Tudo que você pensar, Jesus é. Você imagina, porque quantas profissões não existem na terra? Quantas profissões não existem? De todas elas, Jesus sabe de tudo. Porque foi Ele que nos criou, querido. O que o homem descobre, Deus já sabe. Ai, descobriram não sei o que, Deus já sabia. Antes da fundação do mundo, Ele sabe todas as coisas. Então, tudo que você precisar, Ele é para você. Amém? Tudo que você precisar, Ele é para você. Aí você vai lá no livro de Jó. Livro de Jó. Deus ali vai mostrar na história de Jó, querido, que ele passou toda a tribulação com Jó. Jó entrou numa crise lá, porque o diabo diz, o Jó é assim íntegro porque o Senhor abençoa. Então Deus permitiu, porque o diabo não faz nada sem permissão, o diabo tocar na vida de Jó. Então diz, vai lá, toca nele, só não toca, só não mata. Toca no corpo, toca em tudo. E aí foi aquela história toda e Jó começou a viver separado da sua terra, da sua cidade, coçando todos os dias as suas feridas purulentas com um caco de telha, numa situação deplorável. Você não vê em nenhum momento Jó amaldiçoando a Deus, você não vê em nenhum momento Jó praguejando a Deus. É claro que ele tinha questões no coração dele, ele queria saber, Senhor, mas será que eu estou em pecado? E aí os amigos que foram falar com Jó, em vez de ajudar, irritava Jó. A Bíblia fala que todos eles foram lá, todos tiraram a paciência de Jó, né? Na realidade, quando eles ficaram 7 dias em silêncio, acho que foi o paraíso para Jó, dizendo, nossa, graças a Deus, esses caras não estão abrindo mais a boca para falar. Mas depois Deus fala com Jó. Deus trata com Jó. Mas querido, cada dia ali não fala quanto tempo isso durou. Deus estava ali com Jó, assentado naquele lugar reservado, naquele monturo ali, ele se coçando e sofrendo, Deus estava com ele. Aí, quando Jó realmente tem uma experiência com Deus, porque querido, toda luta e toda tribulação tem sempre um fim de glória, sempre um fim de glória. Toda guerra que acontece, quando os vencedores vêm com a glória da vitória. Houve guerra, houve luta, houve suor, houve às vezes até derramamento de sangue, ferimento, mas vitória na mão. Jó 42:10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhes o dobro de tudo o que tinha, que antes possuíra. Amém? Então, Deus está junto sempre. Amém?
A única coisa que pode acontecer é de nós não estarmos com Ele, mas Ele sempre está conosco. Às vezes a gente dá uma esquecida, às vezes a gente dá uma apavorada, a gente não esquece da Bíblia, dos testemunhos de tantos homens de Deus que já passaram por coisas piores do que a nossa e se levantaram, e a gente esquece. Então a gente esquece de Deus, Deus não esquece da gente. O Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, tudo isso aqui, por quê? Aí vai responder o porquê que ele passa o vale da sombra da morte, situação de perigo, de morte, e não teme. Por quê? Porque tu estás comigo. O meu pai está comigo. A criança, quando ela está com o pai, ela se sente segura. A criança, quando está com o pai, ela se sente segura. Você vê a criança pequenininha, ela pode ter medo do que quiser, mas se o pai pegar na mão dela e estiver junto com ela, ela perde o medo. Ela perde o medo do escuro, perde o medo das coisas. O pai está com você. E é assim que nós temos que fazer com o Senhor. Ainda que eu passe o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. A diferença é se tu estás comigo. Deus tem que fazer parte da nossa história e parte da nossa vida. Porque na realidade a nossa vida é um livro que está sendo escrito por Ele. Amém? Outra passagem. Isaías 43:1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou. O Senhor te criou, viu, querido? Assim Ele diz então: ó Jacó, diz o teu nome, ó. E que te formou, ó, fala o seu nome. Agora o Senhor fala para você: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimarás, nem a chama arderá em ti, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Crê nessa palavra, querido? Crê nessa palavra? Porque Ele te remiu. Ele te comprou do mercado de escravo, Ele te resgatou e readquiriu para Ele. Então se Ele fez isso, Ele é contigo. Você vai passar pelas águas, não afoga. Passa pelo fogo, não te queima, porque o Senhor está contigo e te ajuda. Glória a Deus. O ladrão que estava na cruz, tinha 2 ladrões, Jesus estava no meio. Quando um ladrão aceita o Senhor e reconhece que ele é filho de Deus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele exato momento, quando ele disse isso, o Senhor Jesus vira para ele e diz assim: hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus fala assim para ele, a gente lê no texto que os pregos saíram da mão do ladrão, dos pés, e ele pulou e saiu livre e abençoado. Sim ou não? Não. Jesus não salvou ele da cruz, mas salvou ele na cruz. Porque ele estava sendo condenado, querido. Ele era um ladrão. A justiça do homem, a lei do homem estava sendo efetivada na vida dele. Só que ali na cruz, ele foi livre e foi salvo. E muitas vezes, querido, a gente quer fazer como o outro ladrão que estava do outro lado. Ah, se você for o Filho de Deus, olha a dúvida. Se realmente você é quem você está falando, cara, eu quero aí então que a gente desça daqui. Aí eu quero ver, aí é fácil ter fé, né, querido? Aí é fácil ter fé. Senhor, se o Senhor é um Deus de glória, eu quero tirar um extrato agora e vai aparecer 1 milhão na minha conta. Aí fica fácil. Porque a verdadeira fé é aquela que mesmo você sofrendo, mesmo você, sabe, passando por situações difíceis, você ainda crê que Ele é o Filho de Deus e vai morar com Ele no paraíso. Porque hoje fica muito fácil esse evangelho mascarado que tem por aí, que 90% das coisas são mentiras, são coisas armadas, que parece que tudo fica fácil, e que tudo está legal, e que, olha, Jesus vai mudar a sua vida no sentido, querido, mais financeiro, que é o que todo mundo procura. Vai ficar uma beleza a sua vida, nunca mais você vai ter problema com Jesus. Eu falo uma coisa que vai até assustar você, aí que você vai ter problema com Jesus. Porque se perseguiram ao mestre, vão perseguir vocês também. Só que tem uma coisa, com Jesus a gente sempre está por cima. Mesmo na luta, a gente sempre está por cima. Davi, quando ele era um homem de Deus, tá? E
nós vemos que Davi foi o rei que mais guerreou. Deus nunca disse para ele: rapaz, vem comigo, você é o homem segundo o meu coração, né? Você tem um coração igual ao meu, você foi ungido, eu te escolhi, então a partir de hoje não tem mais guerra, viu? Não, o cara que mais guerreou. Agora fala para mim, qual guerra Davi perdeu? Conta uma para mim. Nenhuma. Toda guerra que ele ia, ele vinha com a vitória, porque ele tinha certeza que o Senhor dos Exércitos estava na frente dele. Davi já tinha tido experiência com Golias, querido. Aquele homem de 3 metros de altura, só a lança dele pesava 80 quilos. Só a lança do rapaz pesava 80 quilos. Só fazer assim com a lança na cabeça de Davi já ia macetar ele. Mas você sabe que Davi fala quando estava na presença dele: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é Senhor dos Exércitos. O meu pai é um pai de guerra. Ele sabe o que é guerrear e você vai perder. E aí ele leva uma pedrada. Esse morreu como um passarinho, como muita gente diz. Levou uma pedrada na testa e puf! Então Davi tinha experiência com o Senhor dos Exércitos. Cada guerra que ele saía, o Senhor dos Exércitos estava à frente. E às vezes a gente quer dar um de bom, né? Deixa comigo, Senhor, que eu sei guerrear. Eu também sou homem de guerra. Não é, gente. Nós não somos homem de guerra. Mas ele é homem de guerra. Se ele está em você, deixa que ele vai à frente. E ele vai vencendo. Então, querido, esse ladrão aqui não foi livre da cruz, mas ele foi salvo ali na cruz. Tá? Ele foi salvo, morreu ali e foi direto para o paraíso. E a gente precisa perder essa mania do outro ladrão. Não, me tira daqui que eu sei. Aí eu vou saber que o Senhor é Deus. Tá? Hoje as pessoas estão querendo colocar Deus numa parede, Jesus numa parede, e fazer com que eles ou dá a bênção ou eu não te solto, né? Aquela coisa. E a coisa não funciona assim. Jesus hoje está parecendo mais um garçom do que um Deus, de um Salvador. Me dá, ô garçom, aqui, agora eu quero tal coisa, um suco. Não é assim que funciona. Não é aqui, querido, é aqui, ó. No chão. Se humilhando, buscando, se renovando, se fortalecendo no Senhor. Curvando toda a nossa arrogância e dizendo: Senhor, o Senhor é que é, eu não sou nada. Eu acho que eu sou, mas eu sei que eu não sou. Amém? Olha aqui, abre comigo, Atos capítulo 7, versículo 54. A gente já está acabando, primeira parte, né? Agora tem a segunda. Atos 7, 54 vai falar de Estevão. Estevão era homem de Deus ou não? Sim, querido, homem de Deus. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito, ao ponto de estar fazendo milagres e prodígios e incomodando todos os religiosos da época lá. Os mesmos que crucificaram Jesus começaram a ser incomodados agora por Estevão. Então Estevão, cheio do Espírito Santo, pregava, curava, libertava, e aquela coisa, bênção. Isso chegou nos ouvidos daqueles que crucificaram Jesus e disse: chama aquele cara lá, vamos conversar com ele. Aí trouxeram Estevão lá. Estevão, querido, cheio do Espírito, cheio da glória de Deus. A Bíblia narra que ele estava ali na frente e todos o viam como rosto como de anjo. Então o rosto dele estava florescente, estava como de anjo, porque ele estava cheio da glória de Deus. E ele começou a discorrer ali, querido, toda a história desde Abraão, falando para aquele povo que era judeu, que conhecia Abraão, e diz: vocês mataram os profetas, vocês receberam leis por mão de anjos, vocês nunca ouviram, vocês nunca se dobraram, agora veio Jesus, o Filho de Deus, vocês crucificaram. E eles ficaram bravos com isso. E olha o que acontece. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Você imagina, para rilhar o dente, que esse cara estava bravo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Querido, em momento de dificuldade e de perigo, não importa o que vai acontecer, sempre quando o Filho de Deus fita no céu os olhos, quer dizer, olhando para aquele que sempre vai ver a glória de Deus em todas as situações. E ele viu Jesus em pé, ao lado direito do Pai.
Você pode ver a glória de Deus, sim. Aí, versículo 56. E disse, ele foi falar para todo mundo que ele estava vendo: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele estava vendo isso, querido, para testemunho. Todo mundo tinha que ouvir que Jesus, que eles crucificaram, estava de pé à direita do Pai. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, ele adormeceu. Querido, não importa o que vai acontecer. Deus poderia ter livrado Estevão? Sim ou não? Sim, ele venceu a morte. Para ele não é impossível. Não importa o que vai acontecer. Se eu vou morrer, se eu vou continuar vivendo. O que importa é que, morrendo ou vivendo, eu quero estar sempre com Ele. Jesus, olha que honra. Jesus está sentado à direita do Pai. Autoridade máxima, nome sobre todos os nomes. Aí quando o seu está lá dando a sua vida por Ele, Jesus se levanta para honrá-lo e receber o espírito daquele que está sofrendo pelo nome de Jesus. E com certeza Jesus, aquilo, querido, para Estevão foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Você não consegue imaginar a visão que ele estava tendo. O céu abriu, a dimensão espiritual apareceu, um portal que se abre e você vê lá onde Deus está, tão longe, aparece para você. Ele vê aquela coisa linda, aquela glória de Jesus de pé para recebê-lo. E ele entregou o espírito ao Senhor e morreu. Querido, entrou na chuva, tem que se molhar. Entregou a vida para Jesus, não importa o que vai acontecer. Ele está sempre com a gente, mas não importa o que Ele decidirá com a nossa vida, porque ela não é mais minha. A vida de Estevão não era mais dele, agora pertencia ao Mestre. Então o Mestre recebe e leva para cima a hora que Ele quiser, quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Tem um testemunho de 2 pastores que estavam viajando, isso tem na internet, tem foto, tudo. Eu não sei se tem vídeo, foto eu já vi. E eles tiveram um acidente. Um pastor se livrou, o outro ficou preso nas ferragens. E ele pegou a harpa, morrendo ali, os bombeiros assistindo, os bombeiros chorando também. E ele cantando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Depois, eu não lembro aquela parte. Ainda que seja dor, que me una a ti. Sabe o que ele estava cantando? Senhor, eu quero estar mais perto de ti. Se eu tiver que morrer aqui nessas ferragens, eu morro, mas eu quero estar mais perto de ti. E foi assim que ele morreu, cantando esse hino: mais perto eu quero estar de ti. Porque quem já experimentou o Pai, quem já experimentou o que é estar lá na sala do trono em oração, em presença, querido, você não quer estar em outro lugar, você não quer estar em outro lugar. A presença, o lugar. E Estevão morreu assim. Não importa o que aconteça. Se o Senhor quiser livrar da fornalha, Ele livre. Senão nós morremos queimados. Mas morremos honrando ao Senhor a quem nós servimos. Vai lá na África. Vai lá na África. Para você ver quantos cristãos estão morrendo e não negando a fé. Agora esses dias estavam falando que estavam matando lá no vilarejo e decapitando, picando os corpos. Só que todo esse sangue derramado vai... A Bíblia diz que o sangue do justo clama na terra. A geração de Caim foi toda amaldiçoada e destruída no dilúvio. Porque quando ele matou Abel, a Bíblia diz que o sangue de Abel da terra clamava ao Pai. O Pai desceu e disse: Caim, o sangue do teu irmão está clamando para mim. O que você fez com ele? Aí Deus amaldiçoou ele e toda a sua geração.
Mas vai lá nesses lugares, querido. Ali você vai encontrar crentes autênticos. Se Deus quiser livrar, livra. Se não quiser, a gente morre testemunhando o seu nome. Eu não esqueço de uma foto que eu vi uma vez na internet, faz pouco tempo. Não sei se foi Iraque ou Irã. Iam enforcar um cristão. Se você ver a cara de alegria que ele estava fazendo na hora que tirou a foto, antes de enforcar, ele estava sorrindo, mas um sorriso tão bonito. Porque ele sabia para onde ele ia dali a pouco. E ele sabia por quem ele estava morrendo. É como se a vida dele estivesse dizendo: que honra, Senhor, morrer pelo teu nome. O Senhor morreu numa cruz sem pecado nenhum. O Senhor não tinha uma vírgula, o Senhor não tinha uma dívida. E o Senhor morreu por mim. É uma honra morrer por Senhor. É isso que ele estava querendo transmitir, com um sorriso no rosto, querido. Amém? Não importa o que vai acontecer. O maior livramento que existe para a gente encerrar não é os milagres que o Senhor vai fazer, mas o maior livramento que existe é eu ser livre desse mundo de pecado que eu vivo, porque nós estamos nele, e chegar com a vitória na mão no céu. Chegar no céu limpo, chegar no céu pelas portas, aonde o Senhor vai falar: vinde, benditos do meu Pai, e entrar e tomar posse do reino que vos está preparado. Esse é o maior livramento, querido. E esse já foi ratificado por Jesus. E eu encerro lendo 2 Timóteo 4,17, onde Paulo vai falar assim a Timóteo: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Ele tinha sido livre também lá de um momento de boca de leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele me levará a salvo para o reino celestial. É isso que é o ponto final da nossa vida. Se nós vamos ser levados para o reino, salvo para o reino celestial. Paulo morreu também pelo evangelho, morreu decapitado. E ele fala: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Agora estou preparado para ser oferecido como libação. Então, querido, ele morreu, foi decapitado. Mas ele tinha certeza que ele ia ser levado salvo para o reino celestial. Então, se eu vou ter muita tribulação, ou pouca tribulação, ou se virar mais desafios, menos desafio para a minha vida, isso não importa. Eu estou convosco todos os dias da minha vida. O que importa, se o mestre está junto, meu coração descansa. Mesmo que seja um deserto, eu sei que ele pode fazer surgir água, eu sei que ele pode fazer cair pão do céu. Ele já fez isso. O que importa é se o mestre está com você. Né, Luiz? Luiz é caminhoneiro. Não importa se chove, se faz sol, se está muito trânsito, pouco trânsito. O que importa é se Jesus está com você na sua cabine, sentado do seu lado, dizendo: filho, tu és meu, eu te guardo. Isso que é importante. Até eu mandei no WhatsApp hoje para você, não sei se chegou a ver. Eu vi um bonito lá, um desenho que fizeram de um caminhoneiro sentado. Eu mandei, mas você não baixou ainda. Agora à noite eu estava vendo. E Jesus sentado atrás, segurando no ombro dele assim. Por isso que eu lembrei disso agora. Se você está com Jesus, não importa. Tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de às vezes andar sozinho para a rua, tem medo de um monte de coisa. Claro que a gente tem que ter sabedoria, mas querido, não importa. Não importa. Eu lembro do testemunho que eu ouvi há pouco tempo atrás. O pastor Jonas sempre conta vários testemunhos de vida dele no Rio, que uma mulher ia passar por um beco à noite, ela precisava passar por aquele beco, e ali tem muito assalto, tinha muito bandido, e antes de chegar naquele lugar, querido, ela sabia quem servia, ela vinha andando de longe: Senhor, o Senhor é comigo, passa comigo aqui, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. E de repente, do nada, que surgiu um policial do lado dela. Olha que legal. Deus às vezes faz umas coisas assim, diferentes, né?
E o policial chegou nela e falou: senhora, a senhora vai passar aí? Ela diz: vou. Mas aí é perigoso. Esse lugar tem muito assalto. Ela diz: eu sei, mas eu preciso passar. E eu confio em Deus. Ele diz: pois é, eu vou contigo então. E ele foi, passou com ela. Quando chegou lá longe, que tinha que liberar ela, cumprimentou ela. E ela continuou andando. E quando ela olha para trás, não tinha mais ninguém. Não importa, querido. Se ele está com você, se alguém der um tiro, o tiro não sai. Semana passada nós fomos levar o seu João lá na clínica, ou retrasada, não estou lembrando agora. E quando eu cheguei lá na clínica, tinha um rapazinho que estava alguns dias lá. E ele já veio falar: pastor, rapaz, você não acredita. Ele falou: olha, eu estou vivo por Deus. Porque eu entrei em tiroteio com um policial, e a minha arma falhou, e o policial assim na minha cara fez pec, e não saiu um tiro, e eu saí correndo. Estou aqui por Deus, eu quero me reconciliar com o Senhor. Por que Deus não deixou sair o tiro? Porque sabia que aquele coração ia se render a Ele. Diz: então, não. Então, querido, quando dá tiro, se é de Deus, se Deus falar não vai sair o tiro, não sai. Falha, pec, não sai nada. O importante é, se o mestre está com você, ele vai ser socorro bem presente na sua tribulação. E mesmo que o mar se espumeje, a terra se abale, você não temerá, porque você sabe quem está contigo. Aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O Senhor, o Deus vivo. Tanta gente que não conhece esse Deus, a maioria não conhece, querido. E muitos dos que conhecem não têm experiência com Ele. Muitos sabem pela história: eu sei que existe um Jesus que morreu e ressuscitou, sei que existe um Pai do céu, mas não tem, intimidade com o Pai. É como um filho que cresceu na casa, nunca teve intimidade com o pai, foi estudar fora e não sabe mais quem é o pai. Eu lembro de uma charge engraçada. Tinha um desenho assim, de um pai na cela. Tinha 2 celas. E o pai estava numa cela, o filho dá a entender que foi preso. Aí o pai diz assim para ele: filho, aonde que o seu pai errou? Aí da cela do lado, o rapaz fala assim: pai, é eu que sou seu filho, não esse. Ele não conhecia nem o filho dele. Aí já viu onde ele errou, né? Não tinha intimidade com o filho. Querido, nós temos que ter intimidade com o nosso pai. Nós temos que ter intimidade com o nosso mestre. Porque se a gente conhecer o mestre de verdade, profundamente, a gente sabe que tudo está sob controle. Amém? Estando com ele, a gente está tudo sob controle. Todo mundo falando que está tudo por água abaixo, que você é isso, que você é aquilo. Mas se você tiver verdadeiramente o mestre, ele vai olhar para você e dizer: filho, sua vida está na minha mão. Da sua vida cuido eu. Está tudo sob controle. Senhor, mas olha as ondas. Ele fala: querido, seu barco não vai virar, eu estou com você. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos.